acontecendo. Nós estamos, daqui a algumas semanas, encerrando a campanha Eu Vou Viver uma Virada. Eu já estive conversando com algumas pessoas que irão testemunhar no domingo, que já receberam a sua bênção durante essa campanha. Eu tenho com certeza a certeza, o sentimento de que Deus, nessa noite, já está fazendo um milagre na tua vida. Bem, queridos irmãos, hoje nós estamos numa noite que nós estamos abençoando essa igreja, uma pessoa que é membro desta casa, uma pessoa que é dizimista aqui, que é uma pessoa que tem sido fiel primeiramente a Deus e a esta igreja, que nem que se colocasse de pé e viesse aqui ao lado, que é o missionário Fábio. O missionário Fábio que tem andado, pregado a palavra do Senhor. Deus colocou esse sentimento no meu coração, quando vim para a área, conversei com ele, para que ele estivesse ministrando, e na ministração dessa campanha, ele estivesse gravando um DVD, e a esse DVD para todas as nações, em nome de Jesus. E hoje, com a participação do Ministério Shekinah, o Ministério Shekinah que tem 10 CD gravados. Recebe aí, vem, recebe, vai estar gravando aqui. Está o Levino, o irmão Éder, que vai ministrar, que vai também louvar Deus no final, vai ser muito bom. A festa do Senhor hoje aqui. Eu quero agradecer aqui a irmã Estélia, a Brunisa, que está dirigindo, que dirigiu e iniciou esse culto. É um culto atípico. Os irmãos não têm oração pelo voz. Todos os visitantes aqui são bem-vindos, porque nós vamos dar oportunidade agora para a palavra do Senhor. Mas não é porque está sendo gravado, não é porque a pessoa está com a câmera, que vai se tornar um câmera, não, irmão. Tá certo? Deixe que Deus tomar. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de falar em línguas estranhas, nós somos um povo pentecostal, amém? Também está em minhas mãos o terceiro DVD que eu me dei presente, tá certo? A Igreja Despertar. É hora de fazer missões. O senhor que gravou esse DVD em uma das nossas igrejas da Iadã, certo? O material dele, você quer abençoar o Senhor de Deus. No término do culto, ele está lá com os trabalhos ali fora, na parte externa do templo. A sua digníssima esposa estará com o material em mãos. Você vai abençoar a obra do Senhor na vida dele. Adquira um produto desse, tá certo? Com alguns recursos para que ele continue fazendo a obra do Senhor. Querido, nesse momento, curva a sua cabeça, agora feche os seus olhos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, nós saímos dos nossos lares. Muitos que aqui estão precisam de um milagre para amanhã. Outros precisam de um milagre para hoje. Outros precisam de um milagre para ontem. Senhor, pessoas que entraram nesse lugar, Senhor, para ouvir uma palavra. Que o missionário Fábio desapareça e tu apareça. Senhor, meu Deus, que tu venha falar no nosso coração conforme tu queiras, Senhor, que nós sejamos nessa noite saciados pela tua palavra. Abençoa, Pai, cada homem e cada mulher que aqui chegou nesse culto de quinta-feira. Oh, Deus! Deus de Israel! Senhor, que não venha ser algo mecânico, que não venha ser oratória, que não venha ser Deus, que venha ser Jesse, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobrando suave o canto deste recinto, e a tua glória venha ser manifestada. Só os que creem, levante a mão, exalte a veia, como a linda cena do povo nessa noite. Louvado seja Deus. Amém? Quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite, vamos dizer por 3 vezes: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Só vocês. 1, 2, 3. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Ele merece toda a honra,
toda a glória seja dado ao Senhor. Amém? Irmãos, antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero externar minha gratidão nessa noite, no meio de muitos príncipes, pastores e obreiros que essa área tem. Aqui a área 6 é um celeiro de obreiros. Aprove o Senhor nos escolher nessa noite para ministrarmos a sua santa e poderosa palavra. Amém? Agradeço ao Deus da seara que tem nos chamado, para ministrar a sua palavra, não só no interior desse Amazonas, como esse ano tivemos a honra de estar em algumas cidades do Brasil, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Para a glória de Deus, esse DVD que o pastor Eliel acabou de apresentar, há uns 7 dias atrás, missionária Flor, esse DVD estava chegando lá na Suíça. Foi muito fraco, assim os irmãos não vão se alegrar. Vou repetir de novo. Esse terceiro DVD já chegou lá na Suíça. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, que Ele merece. Quero agradecer a minha família, a minha esposa e meu filho que estão ali atrás. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para mim é um presente. Segunda-feira agora estamos completando 7 anos de casado, e essa igreja tem nos presenteado. A festa já começou, Então estou muito feliz, porque o Senhor, Ele não chega atrasado nem adiantado, Ele só chega na hora certa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Salles, que não está aqui presente devido a uma reunião, pastor Ailda, que está aqui, pastor Eliel, pastor Jefité, esse corpo de obreiros aqui que tem assim nos honrado. Os irmãos são sabedores que devido à voz do Senhor, a gente sempre está também cooperando com nossos pastores do interior do Amazonas, mas sempre debaixo da bênção, debaixo da recomendação. Eu sempre gosto de sair debaixo de uma cobertura espiritual, ou do pastor Salles, ou do pastor Eliel, e para a glória de Deus, quando temos uma liderança para nos cobrir, os milagres acontecem. Então eu queria que essa igreja desse um aplauso à liderança dessa igreja, que tem assim apoiado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Um abraço a todos os irmãos que estão aqui, os amigos que vieram, alguns que a gente enviou mensagem. Fique à vontade e creia que o Senhor tem grandes coisas para nós nesta noite. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quantos trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada? Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. E abra comigo, segundo a teologia, esse livro é conhecido como o Evangelho de Atos, ou posso dizer também Atos do Espírito Santo. Amém? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 23, parte B. Nós vamos estar lendo somente alguns versículos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o 23, parte B. Vamos ler o 24. Aí você pula para o 27. Aí nós vamos ler do 29 ao 30. E vamos ler o 34. Quantos acharam? Digam amém. Parte B do versículo 23 está escrito assim: mandaram ao carcereiro que o guardasse com segurança. Repita comigo, a igreja, 3 vezes a palavra carcereiro. 1, 2, 3. Segunda vez. Terceira vez. O qual, versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Verso 26, parte A. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Repita comigo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Versículo 27.
acordando o carcereiro. Em algumas traduções está despertando do sono. Repita comigo: despertando do sono o carcereiro. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Versículo 34. Então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Vamos repetir o versículo 34, essa igreja avivada, essa igreja linda. Repita comigo: então, levando-os para a sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Deixe sua Bíblia no banco, pegue na mão do seu irmão. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e eu creio em milagres nessa noite. 13/12/2012, pastor Esther, Deus vai marcar vidas aqui nessa noite. Deus marcará vidas nessa noite. Comece a falar com Deus, comece a falar com o Espírito Santo. Eu reforço aquilo que o nosso pastor já disse: quiser chorar, chore. Quiser falar em línguas estranhas, fale. Não se limite a 2 aparelhos de câmera que está ali filmando, não. A maior câmera é a câmera lá no céu. Então adore, exalte o nome do Senhor. Eu já estou sentindo esse altar aqui pegar fogo. Eu já sinto que o Senhor está trazendo uma virada. A liderança desta igreja, a membresia desta igreja, a área 6 será impactada com o terremoto de Deus. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode glorificar, porque Deus é fiel. A noiva do Cordeiro que vai morar nos céus. Levante as 2 mãos aos céus, as 2 mãos para os céus, as 2. E pode adorar e bendizer o nome do Senhor. Ei, você que nos assiste, hoje é dia 13. Tem muita gente preocupado com o fim de ano. Tem muita gente preocupado com o Natal, com o Ano Novo. A igreja do Alvorada 1 está preocupada com o arrebatamento. A igreja do Alvorada 1 está preocupada em fazer o ID enquanto é tempo. Você que assiste, receba o toque de Deus. Alabra. Oh Espírito. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui nesta noite para continuar ouvindo a tua voz. Fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu necessito ouvir. Amém? Tome seu assento. Louvado seja Deus. Quero tematizar nessa noite essa palavra que Deus colocou no meu coração, uma revelação bíblica que o Senhor me deu alguns dias atrás. Tema da mensagem: carcereiro de Filipos e as suas lições para a igreja atual. Vamos dizer em alto e bom som: carcereiro de Filipos. Tá fraco, mais forte. 1, 2, 3. Suas lições
para a igreja atual. Olhe para a pessoa mais bonita que está ao seu lado, diga para ela assim: não converse mais comigo. Se quiser conversar comigo, manda a glória para cima, que Deus manda a glória para baixo. Diga assim: nessa noite, diga para ela, nessa noite nós vamos aprender com esse carcereiro. Amém? Quem lê a Bíblia Sagrada, pastor Jonas, Atos 16, se você for ler por ler, você só vai achar que é um texto de 2 missionários que pregaram a palavra. Houve uma intervenção divina chamada terremoto, e eles saíram e continuaram pregando a palavra do Senhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu não quero me conter em Paulo e Silas. Eu não quero me conter nos prisioneiros. Nessa noite, deixa sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, da onde lemos o versículo 23, parte B, o 24, amém? E nós vamos entender quais são as lições que esse carcereiro ensina para a igreja de hoje, para a igreja local e para os irmãos que estão nos assistindo no interior desse Amazonas, nesse Brasil e nesses 5 continentes, para a glória do Senhor. O que nós vamos aprender de lição com esse carcereiro? A primeira lição que nós vamos aprender, em uma revelação que o Senhor nos deu, está na parte B do versículo 23. Mandaram o carcereiro, repita comigo: mandaram o carcereiro que o guardasse com segurança. Primeira coisa que você deve aprender: carcereiro era o guarda da prisão. Carcereiro era um oficial, alguém de confiança que ficaria responsável por Paulo e por Silas enquanto eles estavam no cárcere. Me chamou a atenção essa palavra: mandaram o carcereiro. Diga comigo: mandaram ao carcereiro. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que a palavra carcereiro, no contexto bíblico e lá de Roma, fala de uma posição. Diga comigo: uma posição. Mas acima dele, igreja do Senhor, irmãos que nos assistem, acima dele tinha autoridades. Acima desse carcereiro tinha superiores, pois a Bíblia está afirmando que mandaram o carcereiro que guardasse com segurança. Aí o versículo 24, é lindo essa passagem. Está escrito assim, ó: e ele recebeu a ordem. Repita comigo: e ele recebeu a ordem. Mais forte: e ele recebeu a ordem. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com esse carcereiro? De repente alguém pode estar perguntando. A primeira lição que nós aprendemos: a lição da obediência. Só a irmã Raimundinha deu aleluia, né? Vou repetir para os crentes se despertar. Primeira lição que vamos aprender: a lição da obediência. O que é obediência, missionário Fábio? A palavra obediência no dicionário bíblico quer dizer atento a uma ordem. Atento a uma ordem. Submissão a uma autoridade. Se você for ler lá na sua casa, Romanos capítulo 13, versículo 21, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer assim, ó: toda autoridade é constituída por Deus. Cabe a nós respeitar, cabe a nós obedecer. Repita comigo: obedecer. Mais uma vez: obedecer. O que significa a palavra obedecer, missionário Fábio? A palavra obedecer quer dizer executar o que for mandado, ou seja, cumprir ordens. Diga comigo: cumprir ordens. Então você vai ficar hoje com isso. O carcereiro tinha uma posição. O carcereiro tinha, está entendendo, o status, mas ele recebia ordem, porque tinha alguém superior acima dele. A igreja que vai morar no céu, a igreja que está lutando, a igreja que está batalhando, a igreja que está se esforçando para chegar na Nova Jerusalém, não é uma igreja rebelada,
não é uma igreja insubmissa, não é uma igreja desobediente. Todos nós conhecemos que lá no começo, o primeiro casal desobedeceu a ordem de Deus, e toda desobediência tem consequências. Repita para o irmão que está ao seu lado: toda desobediência tem consequências. Então guarde isso. A primeira lição que nós aprendemos com esse carcereiro é que ele obedecia às ordens. A Bíblia diz: e ele recebeu tal ordem. Adão e Eva desobedeceram e colheram grandes consequências. Passaram por crises, momentos difíceis, ao ponto de serem expulsos do jardim. Aí aqui já tem uma aplicação para nós. Quantos casais que estão presentes e que estão assistindo nessa noite tem uma chamada de Deus, tem algo da parte de Deus. Deus visitava a tua casa, Deus visitava o teu quarto, Deus visitava o teu jardim do Éden, e Deus falou, e Deus falou, e Deus chamou, e Deus usou o profeta, e Deus falou através da palavra. Aí o que está acontecendo, não com a igreja de Cristo, mas com uma geração de crente que tem sensibilidade, ouve de um lado e sai do outro. Aí vai ter que pagar o preço, aí vai ter que passar por grandes consequências. E é interessante que esse carcereiro não era assembleiano. É interessante que esse carcereiro não completou 101 anos como a nossa igreja mãe lá em Belém, não. Era um simples carcereiro que ainda não tinha Cristo no coração, mas que nos ensina, pastor Esther, uma grande lição. Mandaram ele segurar, mandaram ele prender a Paulo e Silas, e ele recebeu tal ordem. Então guarde isso no seu coração. Desobediente, rebelde, não é abençoado por Deus. Você ouviu e o Senhor tem dado graça, né? Para a glória do Senhor. Eu tenho a felicidade de vos dizer que tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, se as minhas viagens missionárias têm sido uma bênção, é porque temos procurado obedecer, sair debaixo de uma cobertura. Então guarde isso no seu coração. Quem obedece recebe bênção, quem desobedece colhe maldição. Guarde isso. Você sabe da história lá de 1 Samuel. A Bíblia vai nos afirmar sobre o primeiro rei de Israel. Repita comigo: o primeiro rei de Israel. É interessante que ele começa bem. Ele ouve a voz de Deus, ele tem um começo extraordinário, ele faz aquilo que Deus ordena, mas do meio para o final, o Senhor ordena ele para a guerra e diz assim: olha, vai contra os amalequitas e não deixa nenhum deles voltarem vivo. Porém, ele se achava o tal, porém, ele se achava o bambambam, porém, ele se achava, parece uma geração de líderes que eu conheço por aí, né? Que só porque está numa posição, só porque está numa cadeira eclesiástica, só porque está com anel de formatura, Deus dá uma ordem e ele diz assim: não, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Guarde isso como advertência. O rei Saul, por desobedecer a voz de Deus, ele pagou um alto preço. E que preço foi esse, igreja? Ele perdeu o trono, ele perdeu a cadeira, ele perdeu a posição. Mas nessa noite eu vou profetizar. Levante a mão direita aos céus, feche os teus olhos, começando pelo altar, o púlpito dessa igreja, porque tem que começar aqui para que influencie, para que o reflexo seja embaixo. Profetizo como profeta que Deus tem levantado, que essa síndrome de Saul não vai permear o altar dessa igreja, não vai permear o povo dessa igreja. Essa síndrome de Saul cairá por terra,
porque Deus levantará uma geração de Abraão. Quando Deus disser: arruma a tua mala e vai para uma terra que eu vou te mostrar, nem vai argumentar, nem vai fazer prova, vai dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, já estou arrumando a mala e já estou indo. Aproveitando que você está de mão levantada, nessa noite está caindo por terra, do meio da igreja, do meio da geração de crente, essa síndrome da rebeldia, e eu profetizo a obediência, a obediência, a obediência, a submissão. Quem está recebendo, adore. Quem está recebendo, glorifica. Quem está recebendo, abre a boca e por um minuto exalta. Estamos nos últimos dias, e quantos pastores nossos estão sofrendo pela síndrome de Corá, de Abirão e Abiú. Uma panelinha que diz assim: não, Deus não fala só com Arão, não, Deus não fala só com Moisés, Deus fala com a gente também. E essa geração é uma geração insubmissa. Essa geração é uma geração que não obedece. Essa geração é uma geração que acha que é o bambambam, mas Deus não quer isso. O que Deus quer de nós é obediência. Deus disse para Saul: o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então você, amigo líder, obreiro, pregador, você que tem algum cargo, algum departamento, ainda que você não entenda, ainda que você esteja em conflito, mas procure obedecer. Procure obedecer, porque quem obedece tem a mão de Deus a seu favor. E o que acontece com quem não obedece? Deus abre a terra e a terra engole. Ah, irmão Fábio, isso só no Velho Testamento. O que tem dessa geração de Corá e Abiú, que por não obedecerem, já morreram espiritualmente, já não tem mais fervor, já não glorifica mais, vem para o culto e não adora o Senhor. É porque o peso da rebeldia está dentro. Mas eu quero crer que a noiva de Cristo que está aqui, a noiva de Cristo que está aqui, é uma noiva que obedece, é uma noiva que se submete. Só quem está recebendo a palavra, levante a mão e tribute o nome do Senhor. Devemos obedecer. Eu estou há anos nessa congregação. Aqui é minha casa, aqui é o quartel-general. E eu nunca encontrei motivos para desobedecer a minha liderança. E se hoje o Senhor está nos honrando, isso aqui é fruto de obediência. Apóstolo Paulo diz lá na carta de Éfeso: filhos, seja obediente aos vossos pais. Aí embaixo ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem nessa terra. Moça solteira, rapaz solteiro, pega essa marca para a tua vida. Eu preciso obedecer, eu necessito obedecer. Quem sabe essa hora tem moças que estão nos assistindo, tem rapazes que estão nos assistindo nesse momento, e que estão numa crise na sua vida sentimental, e está enfrentando crise na sua área sexual, não sabe o que fazer, não tem direção. Quem sabe você já até saiu de casa. O Senhor me colocou aí na tua sala, o Senhor me colocou nesse apartamento para dizer: se arrependa, e se você obedecer, a bênção de Deus vai a teu favor. Se você ouvir a voz de Deus, e se você ouvir essa palavra, a tua vida, minha filha, a tua vida, rapaz, não será mais a mesma. O segredo da vitória da igreja, o segredo do rapaz e da irmã solteira, está na obediência. Primeira coisa que esse carcereiro fez, ele obedeceu. Diga comigo, ele obedeceu. Ele obedeceu. Você que tem chamado não pode ser um Jonas da vida.